Dia, Paz do Senhor Jesus. Amados, hoje nós estaremos falando da nossa lição de número 2 da revista. O nosso trimestre vai falar sobre os profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Oséias com o tema Amor e Perdão Sem Limites. Como a professora já disse na semana passada, e se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você vá lá, ouça essa aula também depois dessa aula que a gente está assistindo agora. E depois você se intere sobre o contexto geral desse trimestre. Mas nós vamos falar dos profetas menores, que não são menores em algum outro sentido, a não ser o fato de que eles escreveram ou profetizaram em menos quantidade do que outros profetas, como, por exemplo, Isaías, Jeremias, que são alguns dos profetas maiores. Então, as profecias deles foram menores, foram curtas, mas isso não muda em nada o fato da importância, do significado que elas tiveram lá na época dele e também do sentido que ela traz para nós hoje. Amém? Então, o nosso texto-chave hoje está em Oséias capítulo 2, versículo 23, que diz assim: Eu direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Para vocês entenderem um pouquinho, é importante salientar que a profecia de Oséias, ela se volta para o contexto de que Israel pecou e que Deus, com seu grande amor, é capaz de perdoar e trazer, restaurar a nação de Israel. Então, Oséias, ele viveu no 8º século a.C., no capítulo de número 1 e verso de número 1 do livro de Oséias, vai dizer que ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, no reino do sul, que é o reino de Judá, e Jeroboão, que estava reinando em Israel, reino do norte de Israel. E é importante salientar que o profeta Oséias, ele precisava ser visto dentro do seu tempo em contexto, a fim de obter melhor compreensão do seu ministério. E é por esse motivo, que nós vamos perceber que a vida pessoal de Oséias, de obediência a Deus, ela refletia diretamente ao teor da mensagem de Oséias. Porque no tempo de Oséias, o povo de Israel, eles estavam totalmente entregues ao pecado e à desobediência das leis de Deus. Eles viviam de forma imoral, espiritualmente, com idolatria, totalmente distante da lei de Deus. Eles cometiam explorações e injustiças, bem como toda sorte de mal e violência. E aí, dentro desse contexto, é que Deus orienta Oséias a construir sua família. Então, eu quero ler com vocês em Oséias, capítulo de número 1, 2 e 3, diz assim: Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias, o próprio Deus disse a Oséias: Vá e case-se com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. A primeira coisa que nós percebemos é que Deus pediu para que Oséias se casasse com uma mulher prostituta e constituísse com ela família. O que Deus estava querendo dizer em relação a esse contexto da vida de Oséias em relação a Israel é que, através do casamento, estava sendo constituída uma aliança entre alguém que era puro, no caso Oséias, e a prostituta, que ele se casou com Gomer. E ali eles formaram uma aliança de casamento, para que eles tivessem uma nova vida dentro daquele contexto familiar que eles estavam proporcionando um ao outro por meio do casamento, por meio daquela aliança, que foi exatamente o que Deus fez com o povo de Israel, porque Deus escolheu o povo de Israel e Deus fez uma aliança com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Oséias 1, 3 e 4, vamos lá para a gente ver um pouquinho sobre essa aliança. Oséias 11,
1, 3 e 4 diz assim, ó. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho a quem estava na terra do Egito. Agora o verso de número 3 diz assim: mas fui eu quem ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Verso de número 4 diz assim: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos meus braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Aqui o próprio Deus estava ilustrando por meio dessa fala, por sinal muito linda, o cuidado que ele teve com o povo de Israel. O cuidado de chamar, tomar como filho, de libertar, e aqui ele mencionou no Egito, lembrando, remetendo ao tempo de escravidão do povo, lá na terra do Egito. E aí ele fala que ele direcionou o povo de Israel como um adulto direciona uma criança. Foi ele quem pegou nos braços, cuidou, tratou com amor e direcionou em todos os seus caminhos. Isso a gente observa que faz parte da aliança. Era assim como Deus enxergava a aliança com o povo de Israel. Era uma aliança real, verdadeira, onde Deus ele se entrega por meio para aquela aliança, para o cuidado do povo. Em Êxodo 19, 5 e 6, vamos abrir lá? Êxodo 19, versos 5 e 6 vai falar sobre a aliança no pé do Monte Sinai, que é quando Moisés e o povo saem do Egito. E ali Deus vai estabelecer de fato uma aliança com o povo, onde ele será o único Deus e aquele povo deverá adorá-lo como único Senhor. E aí vocês vão observar que foi de fato uma aliança onde Deus propõe um relacionamento com Israel e Israel aceita. Olha, Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora, isso Deus dizendo ao povo: se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado, somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Deus estava propondo uma aliança através de Moisés com o povo de Israel. E no versículo adiante, versículo de número 7 e 8 diz assim: então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo que o Senhor havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Então, quando o Senhor pede para que Oséias se case, faça uma aliança com Gomer, sua esposa, ele estava revelando, ele estava trazendo à memória do povo de Israel o que ele fez com o povo de Israel. Imagine que o povo de Israel veio do Egito totalmente distante também de uma aliança, de um propósito firme com Deus. Ainda que Deus ele tenha chamado a nação de Israel, escolhido eles desde Abraão, é nesse capítulo, é no livro de Êxodo que a gente vê a aliança que Deus faz com o povo no Monte Sinai. E aí a mesma aliança, Deus pega um povo que era indigno e Deus faz uma aliança. E é isso que acontece com Oséias em relação ao casamento com Gomer. Então ele escolhe Gomer, ele se casa com Gomer mesmo, ela vivendo uma vida de prostituição e de idolatria, e ele constitui uma família. Com Gomer, ele tem 3 filhos. E a Bíblia afirma que após um tempo, dado já 3 filhos nascidos, Gomer, ela abandona a família, ela quebra a aliança de casamento com Oséias e ela volta à prática de prostituição. Imaginem só como essa situação é complicada para o profeta Oséias.
É bem verdade que tudo isso que está acontecendo na vida dele tem o propósito de ratificar, reforçar a mensagem que Deus estava trazendo para o povo de Israel. E ele estava vivendo na pele que o próprio Deus vivia em relação à nação de Israel. Ele estava vivendo, ele estava presenciando, vivenciando, sentindo a infidelidade da mulher que ele amava. Como Deus sentia também pela infidelidade de seu povo, a qual ele tinha uma aliança. Então, a Bíblia afirma que Gomer, ela quebra a aliança do casamento, ela quebra aquela aliança não só com o marido, mas com os 3 filhos. Então, ela abandona totalmente, rejeita aquela aliança. E é interessante que no contexto familiar de Oséias, eles que eram israelitas, a Bíblia diz que desde o Velho Testamento, lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5 e 18, está dizendo lá, não adulterarás. Logo, Gomer, ela estava descumprindo o mandamento do próprio Deus e quebrando a aliança com seu esposo. Mas é interessante que em Levíticos capítulo 10 e capítulo 20, verso 10, vamos abrir lá? Levíticos, capítulo 20 e verso de número 10 diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Nesse ponto da vida de Oséias e Gomer, pela infidelidade de Gomer, a sentença, a condenação, na lei do povo deles, de Israel, que era a lei de Deus, que eles fizeram ao longo dessa aliança, nós vemos que era a condenação, o resultado de um pecado como esse era a morte, que é aquilo que a Bíblia de Deus diz, que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, Gomer estava descumprindo um mandamento e ela era digna de morte dentro do princípio bíblico dos 10 mandamentos e da legislação que havia entre os israelitas. Mas olha que interessante. A quebra de aliança de Gomer, ela provocou algumas perdas. E toda quebra de aliança, ela provoca algumas percas. Quando você quebra uma aliança de amizade, uma aliança familiar, em qualquer situação onde existe um relacionamento, uma aliança de relacionamento, e isso é quebrado, algumas consequências se vão, algumas consequências vêm. E algumas delas são a falta de consciência e a perca do crescimento saudável em relação à família, que foi o que Gomer perdeu. Gomer, ela perdeu a convivência pacífica da sua família, ela perdeu a confiança do seu esposo, dos seus filhos, e ela deixou de viver uma vida familiar, um crescimento familiar saudável. Então, ela teve, de forma geral, prejuízos espirituais, sociais e também morais, porque ela se tornou uma mulher mal falada por essa quebra de aliança. E daí, é um ponto muito importante para a gente refletir, porque muitas vezes nós tomamos por atitude quebrar alianças. Nós quebramos a aliança primeiramente com Deus através do pecado. Quando nós pecamos, nós estamos quebrando, nós estamos infringindo o relacionamento que a gente tem com Deus, afetando muitas vezes as pessoas ao nosso redor. E o que Deus está mostrando aqui através da vida de Gomer e de Oséias para a nação de Israel, mostrando na prática que Israel, povo de Deus, filhos de Deus, quando nós quebramos uma aliança com Deus, quando nós desobedecemos a Deus, essa desobediência ela causa danos a nós, seja no aspecto espiritual, a morte espiritual, o afastamento de Deus, o sentimento de tristeza profunda, de falta de significado. Ela traz consequências para a gente morais, porque muita gente se entrega a uma vida de pecado, de imoralidade. Isso desagrada a Deus e nós vivemos as consequências disso. Às vezes são consequências sociais, mas a pior delas é a espiritual, é o distanciamento de Deus. Então, o interesse de Deus nesse contexto até esse momento é
poxa vida, eu escolhi vocês, como Oséias escolheu Gomer. Eu proporcionei a vocês um ambiente de crescimento, uma vida pacífica. Eu proporcionei frutos abençoados que são filhos, mas vocês preferiram a vida de prostituição, a vida de pecado, a vida de trocar Deus por coisas desse mundo. E aí é onde nós vemos que, a partir do verso do capítulo 3, que nós vamos ler agora, acontece uma coisa muito bacana, muito interessante nesse contexto, que vai revelar, então, qual que é a relação de Deus com Israel mediante os seus pecados e a atitude de Oséias em relação à sua esposa, que agora havia o traído. Em Oséias capítulo 3, Oséias capítulo de número 3, e os versos de 1 a 3 diz assim: O Senhor falou de novo comigo e disse, isso Oséias, vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a, assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos e passas. Aí, continuando o texto, até o verso 3. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada ou de trigo. Eu disse, por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo, não se torne prostituta, nem se entregue a um amante, e eu também esperarei por você. O que a Bíblia está dizendo é que depois de tudo que Gomer fez, se voltou para a vida de prostituição, se tornou escrava daquela vida de prostituição, e ela se tornou escrava efetivamente, a Bíblia fala que Deus manda que Oséias vá lá e resgate ela e a torne a trazer para sua casa e para a convivência com os filhos e volte a proporcionar para ela o que ela tinha perdido com a quebra de aliança. E aí Deus está dizendo aqui no capítulo de número 3 que é o mesmo sentimento que Deus tem, a mesma atitude que Deus teve para com a nação de Israel. E também a mesma atitude que Deus tem para conosco de misericórdia. Então, depois de tudo que Gomer fez, Oséias foi lá, pagou um alto preço, porque aqui fala que ele pagou prata, ele pagou com alimento, com trigo, e ele resgatou a sua esposa e a trouxe para o seu convívio familiar, como demonstração do que o amor é capaz de fazer em termos de perdão. E isso faz todo sentido para a gente quando a gente compara essa atitude em relação à atitude de Deus para conosco, a atitude de Deus para com Israel. Porque através de Oséias, Deus estava dizendo assim para a nação daquele tempo: olha, eu amo vocês e eu quero resgatar vocês dessa vida de pecado. Eu quero que vocês voltem a ter comunhão comigo e sejam felizes, se sintam seguros nisso. E quando nós vemos a atitude de Oséias, indubitavelmente a gente remete à cruz do Calvário, que foi o que Jesus fez por nós. Nós pecamos, nós nos prostituímos em pecados, idolatria, servindo a outros deuses. E Deus, na cruz do Calvário, pagou um alto preço para que nós pudéssemos receber perdão da parte de Deus. Então, a história de esse contexto, essa história de Oséias, ela demonstra tanto na vida prática que é muito difícil imaginar como o profeta conseguiu vivenciar tudo isso, o quanto ele deve ter sofrido e ao mesmo tempo quanto ele pôde compreender o amor de Deus por meio da própria vivência dele, da prova daquilo que Deus estava fazendo com a nação, aquilo que ele estava vendo na vida dele, que era reflexo do sentimento que Deus tinha em relação à nação de Israel. Então, diante desse contexto todo, eu quero falar sobre um pouquinho. Então, nós falamos aí sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E antes da gente falar um pouquinho, fechar a misericórdia de Deus dentro desse contexto e nós falarmos um pouquinho sobre a situação que a nação de Israel estava, que muitas vezes se compara à nossa situação,
eu quero falar um pouquinho sobre os filhos deles. A Bíblia diz que Oséias e Gomer tiveram 3 filhos, cujos nomes foram Jezreel, cuja o significado é tragédia ou Deus espalha. Então ele estava dizendo que a quebra através da vida de Oséias, né? O primeiro filho deles, com esse nome, traz o sentido de que o reino de Israel, se vivesse uma vida de quebra de aliança, seria de fato destruído. E foi o que de fato aconteceu quando eles foram invadidos pelo exército inimigo e levaram cativo a nação, e a nação se tornou escrava. O segundo filho, que na verdade foi uma filha, é Lo-Ruama, que é não agraciada ou desfavorecida, que significa que haveria um tempo que se o povo não se arrependesse e não aceitasse o perdão de Deus e se voltasse às práticas da lei e das ordenanças de Deus, esse Deus passaria a não ter mais misericórdia do povo. E o terceiro filho desse casal, que é Lo-Ami, que significa não meu povo, demonstra a consequência que seria definitiva se a nação de Israel persistisse em desobediência, mesmo a tantos profetas se levantando e convidando o povo ao arrependimento e a se voltar a Deus e retomar a aliança. O que o último filho de Oséias, por meio do seu nome, afirma é que eles deixariam de ser povo de Deus, mostrando que a continuidade, a persistência na quebra da aliança e no distanciamento de Deus, essas seriam as consequências do povo de Israel. Destruição, perca da presença, da misericórdia de Deus, perca da compaixão de Deus sobre eles e, por fim, deixar de ser o povo de Deus. E aí, com base em tudo que a gente aprendeu, eu quero ler com vocês, para a gente refletir, a denúncia que Oséias faz à nação de Israel, que está lá em Oséias. Eu quero ler o capítulo de número 12 e o capítulo 4, versos de 12 e 13, que diz assim: Oséias 4, 12 e 13. Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oferecem sacrifício nos altares pagãos no alto dos montes e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos, de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. Essa denúncia que Oséias faz por meio da profecia, que é o próprio Deus falando através dele, revela o nível de idolatria que o povo de Israel estava vivendo. Em Oséias 1 e 2, também remete um pouquinho dos pecados. É a denúncia de Deus contra os pecados do povo, convidando o povo ao arrependimento. Então Deus diz assim, Oséias 4, 1 e 2. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Então Oséias, ele estava denunciando aqui o nível de pecaminosidade que o povo estava num nível de pecaminosidade absurdo diante de Deus. Abram comigo em Deuteronômio 6 e verso 4. Deuteronômio 6, versículo de número 6. Verso 6, 4 e 5 diz assim: Escute, povo de Israel. Esse aqui é Moisés falando ao povo de Israel, épocas antes aí das profecias de Oséias, tá? 4 e 5 diz assim: Escute, povo de Israel.
O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Olha só o que Deus estava dizendo para a nação de Israel através de Moisés, através dos mandamentos, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, Êxodo 20, quero ler também com vocês. Êxodo 20, do 2 ao 5, que diz assim: Meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus, e eu o tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Não adorem outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagem de nenhuma coisa que há em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas embaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adores, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O que nós percebemos na palavra de Deus é que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Para todos aqueles que acreditam em Deus e entregaram suas vidas a Deus, e existe uma aliança entre eles, Deus, ele é Deus e ele exige exclusividade e adoração. Então, o povo estava quebrando na época de Oséias esses princípios, esses mandamentos, como nós lemos, e muitas vezes a gente também quebra. A gente quebra esses princípios de obediência ao Senhor, de cumprir a tua palavra, de ter um coração verdadeiro, sincero, honrar pai e mãe, não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse pela gente. E a gente acaba cometendo uma vida de pecado. Só que através de Oséias, Deus ele nos mostra que o amor dele é capaz de nos perdoar e perdoar todo tipo de pecado. Oséias capítulo de número 14, e a gente já parte para o final. Oséias 14, 4 e 5, diz assim, O Senhor diz, vou curar o meu povo da sua infidelidade, vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Esse texto ele revela que quando nós nos arrependemos e que nós nos voltamos para o amor de Deus, o nosso Deus ele está disposto a nos perdoar e a nos restaurar, como ele é capaz de restaurar a nação de Israel, que era a mensagem do profeta Oséias. Vocês estão se prostituindo, vocês estão distantes do propósito de Deus, mas se vocês se arrependerem, Deus vos restaurará, porque Ele te ama, porque Ele vos ama. Esse era o teor da mensagem de Oséias. Oséias capítulo de número 11 e 8 diz assim, para a gente já encerrar, ainda em Oséias, para vocês verem como esse livro é maravilhoso. Não deixem de ler o livro de Oséias, são 14 capítulos muito abençoadores. 11 e 8 diz assim, meus amores, Israel, como eu poderia abandoná-lo? Como eu poderia desampará-lo? Só que eu destruiria, como eu destruiria, como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não, não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Então, a palavra de Deus, através do contexto de Oséias, é que nós vivemos uma vida de pecado distante de Deus, ou vivíamos essa vida de idolatria, porque idolatria não é só adorar imagens ou esculturas, mas é tudo aquilo que a gente põe no lugar de Deus. Na nossa vida, seja um videogame, seja amigos, seja qualquer atividade, qualquer coisa que nós
colocarmos no lugar de Deus, que deve ter o lugar principal na nossa vida, isso é idolatria. Então, Deus está dizendo, olha, se vocês abandonarem essa vida de idolatria, por mais pecado, por maior que seja o seu pecado, por amor, eu perdoo e eu resgato e eu restauro a sua vida para que você viva uma aliança comigo real, verdadeira. Para a gente terminar, nesse mesmo sentimento de graça que Deus ele demonstra no livro de Oséias, e que Oséias, com muita coragem, se permitiu viver esse desafio de vivenciar o contexto de sua época de perdão a alguém que o traiu, que quebrou uma aliança. Eu quero ler com vocês Isaías. Esse é um dos profetas maiores, mas o livro de Isaías é maravilhoso também. Isaías, capítulo de número 1, para a gente encerrar esse versículo. Achei. Isaías, capítulo de número 1, versos 18 e 19, diz assim: O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchado de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então essa é a principal mensagem do livro de Oséias. Não importa o quão grande é o seu pecado, não importa o nível da quebra de aliança que você quebrou com Deus na sua vida familiar, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, não importa o que você cometeu em termos de pecado. Se você for humilde, como diz o texto em Isaías, se você for humilde e se você se voltar à obediência da palavra de Deus, as bênçãos do Senhor te seguirão, te alcançarão e você será restaurado. Se ficou alguma dúvida sobre a lição, eu fico à disposição para saná-las, assim também como a professora Joyce, que fica à disposição de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, contem conosco, a liderança, o pastor Henrique, o irmão Heraldo, a irmã Joyce, eu. Estamos à disposição de vocês. Eu quero fazer uma oração de término e agradecer a você que assistiu essa aula até o final. Foi um pouquinho mais longa hoje, mas eu tenho certeza que se você prestou bastante atenção, o Espírito Santo de Deus deve ter falado grandemente ao seu coração sobre o amor de Deus, o perdão de Deus e a necessidade de a gente retomar a aliança de Deus se porventura nós a quebramos em alguma área das nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigada por essa aula. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Abençoe os adolescentes, a liderança dos adolescentes, seus familiares, ó Deus. Senhor, nos ensina a honrar a aliança que nós temos contigo